Estúdios Obrafarma Future Trends aqui em São Paulo, em parceria com Panorama Farmacêutico. E agora a gente recebe uma pessoa que representa a força feminina do setor, né? E que, ao mesmo tempo, também representa uma das grandes líderes do varejo farmacêutico nacional. Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração das Farmácias Pague Menos. Patriciana, já nossa grande conhecida, bem-vinda mais uma vez. Super obrigada pela oportunidade. É sempre um privilégio, um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente está observando e que a gente tem para o futuro. Legal. E falando em futuro, né, ele está logo ali, né, e de alguma forma o evento traz um pouquinho desses novos cenários, e você falou uma palavra que me chamou a atenção aqui nas conversas de bastidores, agenda. Como o evento de alguma forma ajuda a ditar a agenda não só do setor, mas do mercado como um todo. Fala um pouquinho da tua percepção em relação ao que foi o Future Trends. Eu acredito que toda grande transformação e inovação, ela demanda uma mudança cultural. E na hora que a gente consegue congregar todas as grandes redes, a grande indústria, para entender a importância dessa mudança, dessa inovação, ajuda também a transformar a cultura. Então, a agenda que o Abrafarma Future Trends traz dita para que todo mundo volte os olhares para aquela área, né? Então, a gente teve a possibilidade de discutir sobre inteligência artificial, discutir sobre parceria entre a indústria e o varejo para garantir que a gente tenha uma rede de abastecimento cada vez mais precisa, né? Atendendo cada vez melhor os clientes, inúmeros conteúdos. Tivemos a possibilidade de discutir de forma profunda o ecossistema de saúde do México e fazer correlações com o Brasil, para onde é que o Brasil poderia caminhar para melhorar ainda mais a oferta de serviços de qualidade para os brasileiros. Então, eu entendo como sendo super oportuna o Abrafarma trazer essas agendas, para que as redes e as indústrias comecem a ter um olhar único para esse futuro. Legal. E uma das agendas, né, muito quentes aqui no setor é o papel da farmácia como um ecossistema, um hub de saúde, né? E nesse ponto a Pague Menos vem sendo, né, foi uma pioneira, né, com as salas do Clinic Pharma. As resoluções demoraram um pouquinho a sair do papel, mas conseguimos, né, com muita luta. Mas me fala um pouquinho, como é que você vê hoje o caminho traçado pelas farmácias e o que projetar em relação a novos serviços e mais serviços nas farmácias? A Pague Menos, sem sombra de dúvida, foi uma das pioneiras a acreditar nesse modelo. Na época, o Deusimar era o presidente da Abrafarma, liderou essa frente, portanto, refletiu muito dentro das nossas lojas. E em 2020, que foi a época da pandemia, foi uma época de muita tristeza, de muita dor, mas o modelo foi colocado à prova. Se a gente puder voltar um pouquinho no passado e imaginar o que seria do Brasil em 2020, se não pudéssemos contar com as redes de farmácia fazendo a testagem, esse país colapsava. Exato. A gente teve a possibilidade de ter ali um profissional de saúde altamente capacitado, podendo fazer testagem, levar informações de relevância, tirar dúvidas. Uma época que as pessoas não sabiam o que era fato, o que era fake. Então, ter esse profissional, né, para poder utilizar como um grande aliado de informações, foi muito importante. Ao longo dessa jornada de 2016 até 2020, de 2020 a 2025, a gente vem evoluindo muito, a gente tem tido cada vez mais uma adesão por parte do cliente, entendendo como sendo o primeiro passo de uma jornada no que diz respeito à saúde, e é uma jornada que normalmente ela é muito caótica, porque quando você sente algum sintoma, de forma instintiva você procura no Google ou vai para o ChatGPT, e aí você tem acesso a informações que nem sempre condiz com a sua realidade. Então, entender que a farmácia pode ser um primeiro passo e diminuir os atritos e o tamanho dessa jornada facilita muito. Então, nós lá na Pague Menos, e acredito que todas as redes da Abrafarma têm um papel muito importante de mudar a cultura da população, conscientizar os órgãos reguladores para a gente poder aprovar ainda mais outros protocolos. Hoje a gente tem pelo menos 60 serviços que são ofertados nos nossos consultórios, que vão desde o acompanhamento da diabetes, da hipertensão, que são doenças extremamente silenciosas, mas extremamente nocivas e caras para o sistema público. Sim. Porque se a gente não consegue monitorar e acompanhar uma pressão, ela se transforma num problema pequeno, um problema grandioso, né? A gente estava assistindo em um dos momentos aqui da Abrafarma a palestra de Drauzio Varela, que faz um acompanhamento que mais de 50% da população, a partir de 50 anos de idade, tem hipertensão. E uma parcela grande da população tem diabetes. Diabetes é uma doença altamente silenciosa. Se a gente pode utilizar a farmácia para ser
um centro de triagem, de acompanhamento, de controle desses indicadores faz toda a diferença. E vocês, com presença em todos os estados, obviamente presenciam diariamente essa realidade e como a necessidade de a farmácia ser mais do que um ponto de saúde, sim de acolhimento, é fundamental. Sem sombra de dúvida, se a gente fizer uma análise, hoje no país nós temos por volta de 44 mil UPAs e nós somos quase 100 mil farmácias. Olha que força que a gente está desprezando na hora que a gente não utiliza a farmácia como um grande player para melhorar a oferta de uma saúde de qualidade para os brasileiros. Então, eu acho que a farmácia, de mãos dadas com o médico, sistema público de mão dada com o sistema privado, pode ofertar uma saúde ainda melhor para os nossos brasileiros. E, óbvio, a gente tem falado muito também sobre transformação, não só a transformação humana, mas a digital também. E aí, de que maneira você entende esse conceito e como ele pode, de fato, agregar valor no dia seguinte para a farmácia? Não podemos falar de futuro, o futuro é amanhã. O futuro é agora, né? O futuro é agora, é verdade. No minuto seguinte. A gente tem percebido muito, e é um tema super em evidência, mostrar que as pessoas são diferentes, elas desejam comprar em formatos diferentes, receber em formatos diferentes. Então, se a gente tem o desejo de atender cada vez melhor e promover uma experiência melhor de compra para o consumidor, é importante que a gente esteja apto a atuar nas diversas frentes, né? E aí o digital, a omnicanalidade ajuda muito. Do outro lado, né, todas as ferramentas tecnológicas nos ajudam também no que diz respeito à produtividade. O varejo é um segmento de margens muito apertadas, então todo centavo conta. Se você pode ter uma tecnologia que lhe ajude a ter uma produtividade ainda maior, a diminuir sua estrutura de custo, todos ganham, né? O consumidor final ganha, porque se a estrutura de custo diminui, o consumidor final ganha. Se a gente for para a área de saúde, a tecnologia pode ajudar muito. Hoje, através da telemedicina, num município extremamente afastado dos grandes centros, você pode conseguir colocar o médico na frente do paciente, né? Nós temos uma carência muito grande em alguns municípios do profissional de saúde. Sim. Então, se você tiver o farmacêutico, presencial, porque são 100 mil farmácias, então tem farmácias em praticamente todos os municípios, né? Em alguns municípios a farmácia é o único estabelecimento de saúde que existe lá. Então, se você tem um farmacêutico ali presencial e através da tecnologia consegue colocar um médico, aí a gente oferece a experiência que as pessoas dizem que é a FIDigital, né? O físico. Sim. E o digital. Muda essa dinâmica por completo. Muda totalmente a dinâmica. Sem contar com os devices, né? Cada vez mais você tem aparelhos que podem, através de uma gotinha de sangue, fazer marcadores incríveis sobre a saúde do paciente, ou conseguir à distância promover dados importantes. Então, eu acho que a tecnologia tem sido um grande aliado para que a gente, enquanto rede, já pague menos, conseguir otimizar através de um bom sortimento, preços cada vez mais assertivos, minimizar custos através de produtividade e, sem sombra de dúvida, também ofertar serviços de saúde para os nossos pacientes. Legal. Vamos entrar um pouquinho no momento atual da Pague Menos. A gente vem observando resultados consistentes, né, nos balanços. O que a gente pode esperar desse ano, 2025? A gente está investindo fortemente nas pessoas. É engraçado falar sobre isso, mas tem um ponto muito focal. Por mais que a gente fale de tecnologia, de inovação, de imagens computacionais, tudo quem gere isso são as pessoas, né? Então, a Pague Menos tem feito um trabalho muito forte sobre empoderar os nossos vendedores. Se eu tenho um agente com inteligência artificial, né? Podendo ser utilizado pelo meu farmacêutico, ele poder atender de forma ainda mais precisa os nossos clientes, que bom. Então, a ideia é utilizar essa tecnologia, utilizar todas essas ferramentas para empoderar o ser humano. Eu não tenho a menor dúvida que o mundo será melhor, a economia será mais pujante quando nós tivermos cada vez mais líderes humanos. Então, a gente tem investido muito em capacitar essas pessoas, em desenvolver essa capacidade de empatia, de inclusão. Porque o paciente que vai lá nas nossas lojas, que assim a gente chama de pacientes, ele vem com uma dor. Então é importante que a gente não o veja como um número. Ele é realmente alguém que precisa de uma solução e a gente tem que estar disposto a isso. E essa empatia tem feito toda a diferença, a gente tem colhido
bons números, crescimento de faturamento, crescimento de same store sale, as mesmas lojas, um aumento médio no faturamento, aumento no faturamento médio das lojas. Então, a gente está muito feliz com os números que a gente vem colhendo. E em algumas outras áreas também, como marca própria, que promove mais fidelidade, os canais digitais hoje já estão alcançando quase 20% do nosso negócio, né? Números grandiosos que nos deixam cada vez mais orgulhosos e esperançosos, né? Que cada vez mais esse Brasil possa ofertar uma saúde de qualidade para os brasileiros. Maravilha, que venha mais expansão para o setor. Patriciana, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Leandra.